Então é isso aí, pessoal. Boa tarde, né? Boa Muito tarde. obrigado aí, Dani. Satisfação. Que agradeço o tê-la aqui convite. conosco. Agradeço o convite. Pedrão, Obrigadão, Bruno. beleza. Pedrão, obrigado. Prazer é Dani, meu. Irmão, tamo junto. Meu irmãozão. É isso aí. Ô Dani, fala um pouquinho de qual montanha que você é, né? De qual manada, de qual região. Um pouquinho de você pra nós aí, pra Eu gente se sou de conhecer. São Paulo, moro em Itatiba, interior de São Paulo. Subi a primeira vez como sendeirista em Brasília, Brasília. convidado pelo hoje Pantaleão, que é o diretor da Rota do Cerrado de Caldas Novas. Subi em agosto de 24. Certo. E desde então minha vida foi transformada. E hoje, amanhã, né, a gente está subindo a 11ª montanha minha, como coordenador de voz da Rota do Cerrado, mas já subi em Brasília 4 vezes, subi em Balneário Camboriú, que é o Pioneiro Brasil, né? Tive a honra de ombrear lá com o Enéas, que é um dos coordenadores de vozes aí mais... Manda É um a abraço palavra pro de Deus Enéas aí aí. também. Manda um abraço Enéas, pro um Enéas. abraço aí, meu irmão. Você é demais, meu querido. É isso aí. O Enéas, tive a oportunidade de subir em Brasília com o general Roberto Scotto, que é uma referência também de homem O general eu absurda. conheço. Espílios Garáquios, também, que é um coordenador de voz lá de Brasília também. São Maravilha. pessoas maravilhosas. E todos, né? Felipe Ottoni, que é o diretor de Brasília, um homem também assim. Conheci ele primeiro antes de conhecer o Legendários, né? O pastor Felipe Ottoni. E sigo essa trajetória aí de Legendários. Saio lá de Itatiba, rodo 800 km para vir aqui para a Rota do Cerrado, para Caldas Novas. Passo aqui por Ribeirão, pego o João que vai comigo. Que benção. Benção. O João já é a 3ª vez que está servindo comigo. A gente se conheceu lá na Rota do Cerrado mesmo, em Goiás, né? E é uma honra É isso fazer aí. parte desse grupo de homens. É uma honra servir e transformar a vida dos homens como a minha foi transformada. Meu propósito é promover na vida desses homens o que promoveram para mim. Uhum. Né? O que Deus promoveu para mim através desse homem aqui que me levou, que é o Pantaleão, né? Maravilha. Que foi quem me levou para a montanha a primeira vez e transformou a minha vida. É isso aí. E você, Pedrão? Fala pra nós um Prazer, pouquinho. meu nome é Pedro. Subi pela primeira vez lá no Grito de Liberdade, Alphaville, São Paulo, perto do nosso amigo aqui. Foi em meados de outubro de 2024 também, 2 anos aí já. Subi com em torno de 20 anos de idade. E desde lá venho servindo, agora eu faço parte da manada da Cidade da Fé, coordeno a equipe de mídia. Certo. Então agora minha vida é essa, é servir Deus, servir Jesus. E desde quando eu tive encontro com Ele na montanha, desde lá minha vida tem sido mudada, tem sido transformada. Não somente a minha, como a da minha família também. E a gente tá nessa caminhada aí, né? É Subi isso aí. com 5 amigos. Na época não se falava muito ainda de Legendários, né? Não era aquela moda. A gente subiu, não na brincadeira, mas falando assim, vamos conhecer o que é. A gente juntou 4 amigos, 5 amigos ali e fomos tudo junto e passamos por essa experiência maravilhosa, novos, né? A gente só via homem velho, né, subindo, né? Sim, Homem sim. barbudo, casado. Falou, não, vamos subir para ver o que é essa montanha. E eu recomendo para todos os jovens aí que têm a dúvida, tá em falta de decisão, precisa saber se sobe ou não, é completamente transformado, né? Porque a gente aprende lá o que não fazer. Sim. Ô Pedro, na verdade, assim, você é um cara novo, de pouca idade, e muita gente fala assim, o Legendário não foi feito pra jovem, foi feito pra quem tem problema na família, quem trai a mulher, pra bêbado, pra alcoólatra, e você não é esse tipo de pessoa, né? Graças a Assim, Deus. o porquê que te despertou esse motivo de subir no Legendário, de conhecer o movimento tão jovem, se você não chegou a esse ponto de tanto problema assim? Cara, foi mais uma dúvida que eu tinha dentro de mim, por ver já alguns homens sendo transformados, e pensar, né? Falar, uai, se todo homem tá subindo, deixa eu ir lá descobrir, porque não é pra gente ir lá consertar nossos erros também, né? Lá é pra gente aprender a não errar. Maravilha. Porque muitos homens vão pra lá, igual aquela famosa frase que tem que precisa subir a montanha pra virar homem. Isso não existe, não. A gente é homem. Então a gente vai lá pra aprender o que a gente não deve fazer mesmo aqui embaixo. E a partir da montanha que começa realmente, né? Os nossos desafios, as nossas lutas diárias. E aprender a lutar junto com o Legendário número 1, né? Que é isso que a gente aprende lá. Ô Pedro, eu fiquei sabendo também, cara, que você tem um testemunho bem famoso aí, cara. Testemunho forte. Famoso Tem. não, né? Forte, um testemunho impactante. Quando eu subi a montanha, eu era totalmente frio espiritualmente falando. Eu era católico.
nunca tinha pegado numa Bíblia. Primeira vez que eu peguei na Bíblia foi para comprar para ir para montanha. E, para ser bem sincero, eu não sabia nem abrir, né? Não sabia nem o que era capítulo, não sabia nem o que era versículo. E lá eu tive um encontro realmente com Deus, onde eu pude realmente experimentar o que é aquele amor, aquela paz que traz todo o entendimento. E desde lá, minha família vem sido mudada. Conheci a igreja. Então, a igreja foi fundamental nesse meu processo de transformação e no processo de transformação da minha família, onde que eu via mais a parte da minha mãe totalmente fria também, espiritualmente, não sabia o que era realmente o amor de Deus, e foi convidando, luta, joelho no chão sempre, muita oração. E esse ano, né, acho que não vai dar nem um mês que ela foi batizada nas águas, ela foi batizada também no Espírito Santo, então, tipo, é muito... gratificante falar sobre isso, porque a gente está aqui na Terra para isso, né? Fazer discípulos, pregar o evangelho onde a gente for. E é essa a minha missão aqui na Terra, É verdade. trazer. E dentro da sua família, assim, você acha que o Legendário, quando você subiu, que você conheceu o movimento, você acha que ele serviu de ferramenta para trazer Deus para dentro da sua casa? Claro, sem dúvida. Por Sem quê? dúvida. Porque quando a gente passa 4 dias numa montanha, totalmente isolado do mundo, sem nada, distração, sem nenhuma distração, né? A gente realmente aprende a conversar com Deus e ver que ele realmente existe, né? Ele deixa de ser teoria na nossa cabeça e começa a realmente fazer parte do nosso cotidiano. Então, a partir do momento que eu desci, e foi através de exemplo meu, foi na prática. Eu falo que é muito difícil a gente conseguir converter, principalmente o pessoal da nossa família só falando, a gente tem que praticar. Eles têm que ver Deus em nós. Realmente. Então, a partir do momento que eu desci da montanha, eu realmente comecei a praticar o que a gente aprende lá, e minha família começou a ver que não era uma moda, uma brincadeira de homem, não, era uma coisa séria mesmo. A gente fala realmente sobre Deus, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com um projeto de um homem aleatório, não. É realmente uma mudança de vida na vida de um homem e da família dele. Maravilha. Top. Brunão, mais um episódio, né? Maravilha. Iniciando aí. É isso aí. Graças a Deus a gente tem vários testemunhos hoje, né, cara? Só benção, né? Servindo de exemplo aí para O várias testemunho pessoas. do Pedro é diferenciado, né? Com certeza. Se a gente trazer para nossa análise. Porque assim, ó, a maioria dos caras que a gente atende aqui é um cara que já é casado, né? Que nem o testemunho do Dani é muito forte. A maioria dos casos é cara casado, é cara que sim, foi por causa da família. Então, o seu testemunho hoje, cara, vai alertar muitos jovens aí que estão também, né? Ver o Legendário e olha e falar, cara, eu tô frio, sabe? Porque muitas das vezes, né, o Bruno também católico, né? Você era católico. Então, assim, a gente vê que o Legendário, cara, ele não tem uma placa de igreja, né? Não. E sim Jesus, cara. Jesus é o nosso foco, que é Jesus que transforma, né? Então, Pedro, top seu testemunho, cara. E é sobre isso, a gente tá aqui para acrescentar na vida das pessoas, para ser usados. E eu quero também ouvir o seu testemunho, Dani, que eu sei que seu testemunho tem, vamos dizer assim, né? Tem um peso também grande, né, cara? Aí eu fui laçado, né? Eu não sabia que era Legendários, eu fui laçado por uma pessoa que eu mal conhecia. Conheci num evento, uma pizzada, me chamaram para ajudar a fazer uma pizza num evento. Eu conheci essa pessoa lá, de outro estado, de outra cidade, e a gente acabou ficando amigo por causa do time de futebol. Ele queria conhecer o Allianz, e aí eu acabei levando ele lá, e a gente se conheceu. Nesse momento eu estava com meu casamento arruinado, né? Tava 8 meses dormindo em quarto separado. Eu já nem falava mais com a minha esposa, nem bom dia, nem boa noite, nada. Tava acabado o casamento. Já tinha até acertado com o advogado, já até conversado com ela, já tava tudo certo para separar. E aí esse cara, um amigo improvável, que nem amigo era ainda, né? Conheci ele há 1 ano e pouco. Você vai no Legendário, mas o que é Legendário? Nem sabia o que era. Aí ele mandou um Instagram, eu olhei e falei, uma caminhada na montanha deve ser legal, né? Eu gosto de acampar, gosto de mato, né? Mas eu falei, mas eu não vou, não dá. 1 semana, sair de casa e ir pra Brasília. E aí ele me ofertou, né, a passagem e a inscrição. E me levou. E eu fui com expectativa zero, eu nem sabia o que ia acontecer lá. Não tinha noção nenhuma do que era. Eu não estudei, não vi nada. E aí, né, fui transformado. É incrível. Qual que era seu preconceito do Legendários? Na verdade, eu não tinha preconceito. Porque você não Porque sabia eu o não que era. conhecia.
Tá. Mas quando eu vi aquele monte de homem na montanha, eu falei, "Ih, só homem na montanha, que esquisito, né? Aham. Um monte de homem na montanha. O que esses caras tá fazendo? Né? Tá louco, né? Mas aí, cara, é impressionante, assim. O que acontece ali é... Eu também era católico, não praticante, só ia em igreja em casamento, missa sétimo dia e batizado. Não tinha... Não orava, não rezava. Só quando apertava, né? Quando o bicho pegava, soltava um Pai Nosso ali, mas muito raro. Espiritualmente eu era zero, assim, zero à esquerda. Era um cara que, vamos pro bar, ia na hora. Né? Então fazia muita coisa errada. Não cuidava da minha casa, não cuidava da minha família. Não honrava minha esposa. Eu achava que eu era o bom porque eu conquistei muita coisa financeiramente. Tinha uma empresa grande, muitos funcionários. Eu achava que era tudo na força do braço, né? E quando você... O Legendário, para mim, foi uma ferramenta de autoconhecimento. Onde eu tô, o que eu tô fazendo, quem eu sou, o que eu preciso fazer para melhorar como um homem. E lá eu consegui enxergar, em 3 noites que eu fiquei lá, eu consegui enxergar tudo isso. Sim. Eu vi que eu estava no fundo do poço, que dava para cavar mais ainda, para ir para mais profundo ainda. Mas eu fui ali, realmente, Jesus me puxou, me tirou, através desses homens, né? Sim. E eu fui transformado. Eu voltei para casa e é aquilo que o Pedro falou, né? A montanha começa quando você volta dos legendários, né? Sim. Porque ali são 3 dias só, 3 noites, 4 dias. É quando você volta aos legendários que começa a montanha. Que aí você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. E eu fiz cursos de autoconhecimento, de inteligência emocional, fora do país, fiz vários aqui no Brasil, de vários caras famosos. Fiz muitos cursos, fiz Dale Carnegie, fiz Paulo Vieira, fiz vários. Me ajudou? Me ajudou, mas muito pouco. Eu implantei muito pouco na minha vida. E todos esses cursos que eu fiz, estou com 52 anos, né? Estou casado há 15, tenho 2 meninas, casado com a Carol. Há 15 anos tenho 2 filhas, a Duda e a Malu, né? 14 e 9. E todos esses cursos que eu fiz, eu tinha implantado muito pouco. E o Legendário, assim... Você tem 2 filhas, Dani? 2 filhas, Malu e Duda. Cara, você vê que como é forte essa questão do casamento, né? Eu vejo que muitos homens hoje, cara, estão, vamos dizer assim, estão sacrificando sua família, cara. Porque que nem você falou, pelo que eu entendi no seu testemunho, seu casamento já estava definido que era separação, né? Sim. Então você estava sacrificando a vida de suas filhas de ser criado por outro homem, né? E no fundo, você não reconhecia que a culpa era sua. Porque se você reconhecesse que a culpa era sua, você ia fazer o que você fez quando você voltou da montanha. Sim. Que você foi lá e restaurou seu casamento. Então eu vejo que tem muitos homens, cara, que o casamento dele está sendo sacrificado, a família, os filhos. E ele acha que a culpa não é dele, cara. Porque se a gente reconhece que a culpa é nossa, a gente vai fazer o quê? A gente vai restaurar o nosso casamento. E Deus colocou isso, vamos dizer assim, isso é uma responsabilidade do homem, cara. Ó, eu já fui na sua casa, eu conheço sua família, conheço suas filhas. Então, cara, eu vejo que assim, pra mim, olhando pra você, eu sei que o maior bem que você tem hoje na sua vida é a sua família. Sim. O maior bem que eu sei que assim, ó, você daria tudo pela sua família. E olha pra você ver, lá atrás, você tava a ponto de sacrificar isso, porque muitas das vezes a gente não enxerga. Egoísmo total. Só pensava em mim, achava que eu era o bom. Tudo que eu conquistei foi na força do meu braço, e eu que pagava tudo, eu que banco tudo, eu que mando, tem que ser do meu jeito. E aí, quando não é do meu jeito, você já fica, né, bravo, já briga com todo mundo. Então era isso. Cara prepotente, arrogante, egoísta. Só que eu só fui enxergar isso na hora que eu subi a montanha. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando assim, né? Você tá contando um pouco da sua história. Era um cara super bem sucedido, um cara que tinha uma empresa... Estava voando financeiramente, estava feliz, estava bem, e estava com todo esse problema em casa, né? O porquê que você acha que foi esse o legendário, o movimento que virou a chave na sua vida? Aí eu te pergunto, existe alguma outra maneira de fazer isso? Ou você acha que é o legendário, ou tem a ver com religião, ou tem a ver com aprendizado pessoal, com busca... intelectual, o que você acha que o Legendário tem a ver com o seu resultado hoje? O Legendário, ele é uma ferramenta de Deus, né? Que usa os homens
como testemunho. Então ali você vai ouvir vários testemunhos vivos ali, de casos muito parecidos com o meu, talvez poucos casos como o do Pedro, Sim. mas mais casos como o meu, né? De homens que já são casados, que estão ali com o casamento acabado e tal. E é um desafio físico e emocional, que mexe com o teu emocional, e ali o Espírito Santo entra em você, você aceita o Espírito Santo ali. Né? Mesmo você sendo católico, não sendo espiritualizado, não sei o que acontece, não dá para explicar o que acontece ali na montanha, porque eu era um cara totalmente cético em relação ao evangelho e tudo, né? Assim, era bem tranquilo, sempre acreditei em Jesus, mas nunca dei a devida importância. E ali você parece que você tem um encontro com Deus, você parece que você conhece Jesus, né? Você sente o amor de Jesus ali, através dos homens que estão ali. Então eu estava na montanha, a gente estava em 400 homens subindo e tinha uns 300 legendários. Ninguém me conhecia ali. E o amor que eu senti daqueles homens por mim foi uma coisa tão impactante, tão absurda, que fez abrir o meu coração para Jesus. Então, assim, era Jesus e Deus falando através de todos aqueles homens que estavam lá, que mexeu com o meu emocional, que mexeu com o meu espírito mesmo, né? E fez eu entender por que eu estava ali. Eu não fui para lá porque alguém me levou, que o Panta me levou, Deus me colocou lá. Me deu essa oportunidade de estar lá. Ele me sacou e falou, não, você vai lá. Porque eu sei que você vai mudar. E aquilo que você falou, eu tinha uma empresa com mais de 800 funcionários no Brasil, montei filial nos Estados Unidos, tinha filial em Pernambuco, tinha filial em Goiânia. Era um homem bem respeitado no mundo dos negócios, porque eu consegui chegar nunca sozinho, né? Claro, a empresa é feita de várias pessoas, né? Não fiz nada sozinho, não conquistei nada sozinho. Mas eu era um cara muito respeitado e admirado profissionalmente. Mas em casa eu era um zero à esquerda. Eu era um péssimo pai, um péssimo marido, né? E minha vida pessoal estava acabada. E Deus me colocou nesse movimento. E foi uma mudança assim. Quem me conhecia antes e me conhece hoje sabe. Você pode perguntar para minha esposa. Ainda tenho muito a melhorar. Eu subi a montanha 10 vezes, se eu não pudesse primeiro top. Cada top que eu subo para servir, hoje nós legendários, né? A gente investe nosso dinheiro para subir, investe nosso tempo, a semana inteira eu vou ficar para subir, para promover transformação em pessoas que eu também nem conheço, que eu nunca vi. Mas toda vez que eu vou, eu tenho um novo aprendizado. Eu consegui enxergar algo novo que eu preciso implantar na minha vida, que eu preciso implantar na minha família, nos meus negócios. Eu criei grupo de oração na minha empresa. Minha empresa estava um pé de guerra, gerente brigando com o gerente, supervisor brigando com o supervisor, vendedor brigando com o cliente. Criei um grupo de oração na empresa, o grupo de oração só cresce. E assim, hoje a gente procura não confrontar, não se confrontar mais, né? A gente entende o confronto e contorna e resolve. E tudo isso foram técnicas que eu aprendi na montanha. Ô Dani, eu vejo também assim, né? Tem muitos empresários do seu potencial, maiores e menores, que às vezes não estão buscando a Deus, porque às vezes estão num momento de felicidade financeira da vida deles. E eles não conseguem enxergar o caos que eles estão dentro da sua casa, pelo tamanho do seu ego e da sua falta de humildade. Qual que é um conselho que você dá? Até pedir para você olhar para aquela câmera para dar um conselho direto para esse homem, para esses homens que estão assistindo. Não deixar esse momento chegar que você viveu, né? Buscar a Deus com antecedência, porque quando a gente está bem de saúde, a gente esquece de Deus. Quando a gente está com dinheiro no bolso, uma empresa voando, a gente esquece de Deus. Quando a gente está sem problema, a gente esquece de Deus. E é muito mais fácil buscar Deus nas horas ruins, financeira, enfermidade, essas coisas. Mas nesses momentos, na verdade, em todos os momentos, nós precisamos dele, né? Qual que seria um recado para esses homens empresários que você possa passar pela sua experiência? Permita-se conhecer algo novo. Permita-se ser transformado. A minha vida ficou muito mais leve. Eu sou muito mais feliz hoje. Eu abdiquei várias coisas da minha vida, inclusive dinheiro, né?
Eu diminui o ritmo de trabalho para investir mais tempo em coisas junto com a minha família, que antes eu não fazia. E hoje eu sou muito mais feliz. E eu não quero mais ser admirado pelo mercado, por cliente, por funcionário. Eu quero ser admirado para minha esposa. Eu quero ser admirado para minhas filhas. Eu quero deixar um legado. Eu quero que minha neta um dia fale, nossa, meu avô foi um cara incrível. Minha mãe fala dele hoje, ele já se foi, mas ela fala dele hoje como um cara assim, diferenciado, né? Como meu pai é um cara diferenciado. Meu pai é um cara diferenciado. E eu quero ser admirado por isso, por um homem, não pelo patrimônio que ele construiu, mas sim pelo legado que ele deixou através desse carinho, né, pelas pessoas, esse amor legítimo pelas pessoas, né, esse cuidar da família. Que hoje, o mundo hoje passa por uma turbulência, né, muito complicada. E o mundo precisa de família. O homem sozinho, ele é muito mais fácil para ser doutrinado. O homem, quando está com a família dele, ele não é doutrinado. Não. Porque ele tem responsabilidade, ele tem que pagar a conta dos filhos, né? Tem a casa, tem a empresa, tem que cuidar de um monte de coisa. Então ele não é facilmente doutrinado, ele vai estudar, vai ver antes. E quando você está espiritualizado, as portas se abrem e você enxerga os caminhos muito mais fáceis. Sim. Antes eu tinha dificuldade, eu tinha medo, dificuldade. Hoje eu não tenho mais medo. Eu oro em casa assim e me vem assim os projetos, me vem as portas se abrem, me vem os caminhos claramente. E eu sei que vem porque não sou eu, é Deus que está me dando o caminho. Maravilha. Eu aprendi isso na montanha. Eu aprendi isso não só na montanha, né? Mas depois da montanha, né? Sim. Mas foi a montanha que me abriu essa primeira porta para eu entender o caminho. Depois que você entende o caminho, para você encontrar ele é muito mais fácil, né? Eu entendi o caminho na montanha. Então, eu convido a todos os homens, não só da minha idade, mas mais jovens também. Eu queria ter ido no Legendário com a idade dele, com 20 anos. Eu não teria sofrido meus últimos 30 anos com um casamento de briga, sabe? A mulher não quer só brigando com a mulher e as filhas brigam com você também. Você briga com as filhas, briga com o sogro, briga com a sogra, briga com o pai, briga com a mãe, briga na empresa. Hoje eu não brigo mais, hoje o confronto, não tem mais confronto. Sim. A gente contorna o confronto, então a gente aprende a contornar o confronto e resolver o confronto sem arrumar outro confronto. A gente aprende como vencer as batalhas, né? Exato. Cara, e você falou um negócio aqui da questão do confronto, né? Que eu vou usar uma analogia aqui rápida. Essa questão do confronto, ela é criada, cara, pela nossa mente. E nós temos que dominar a nossa mente. Né? Um exemplo que eu uso, cara, imagina que você tá num barco, no meio do oceano, e nesse bar, e de repente você tá lá no barco, tá no quarto embaixo, né? E vem um outro barco e bate no seu barco. Cara, você vai sair dali brabo, putaço, vai falar, pô, o cara bateu no... E quando você olha pro barco que bateu no seu, cara, você identifica que não tem ninguém. A partir daquele momento que você identifica que não tem ninguém, você mesmo já fala, pô, velho, nossa, ainda bem que não aconteceu nada com o meu barco. Aquela raiva sua já passa. Porque o homem, ele tem esse instinto de criar, a mente dele cria que o outro é seu inimigo, né? Que nem a gente tava conversando aqui antes de chegar. Se o cara te fecha no trânsito, irmão, você já imagina que o cara fechou você por mal. O cara tá forgando nas suas custas e aí é onde você apela. Então a gente começa a ter esse autocontrole. A gente para de criar nossas próprias batalhas. A gente para de criar nossas próprias batalhas. Você não sabe quanto o cara tá passando do outro lado, né? Às vezes o cara tá levando uma filha pro hospital. Né? Às vezes o cara tá com alguma angústia. Problema em casa, problema em casa. E aí você vai ser o estopim do cara pro cara estourar, vai estourar pra você mesmo. Então tem que saber contornar, né? E eu era um cara, você falou isso, eu era um cara, o cara me fechava, eu até fechava o cara também. Olha aí. Fechava e já xingava de tudo que é nome. Hoje não, o cara me fecha e fala, vai com Deus. Fica até longe, deixa ele ir, que ele tá precisando ir, deixa ele ir. Ô Pedro, eu queria voltar um pouco nessa parte de pouca idade, né, de jovens. Eu fiquei pensando assim, né, quando eu tinha a sua idade, hoje eu tô com 32, mas eu acho que era muito difícil para mim aceitar participar do movimento desse, né? Eu creio que é muito mais fácil você me chamar na idade dele pra gente dar uma volta numa festa, alguma coisa, uma viagem, rolê, né? do que para ir pro Legendários, né?
Você vivia isso? Como que era você antes do Legendários, a sua vida assim? A gente falando como jovem da sua idade, antes de conhecer o Legendário. Qual que era a sua rotina, seus amigos, seu grupo da relação? O que que você fazia? Cara, eu sempre fui muito direito, sabe? Nunca fui um desses jovens que sai pra fazer baderna na rua, essas coisas. Sempre tive uma criação muito boa. Mas eu vivia no pecado, com certeza, ainda vivo. Mas na época eu namorava. Então, quando eu subi a montanha, muita coisa mudou, né? Porque, tipo, eu bebia muito. Mas não de ficar fazendo graça na rua, essas coisas, mas a gente praticava alguns pecados, né? Então, o que me fez mudar, o que me fez a decisão, né? Que foi sua pergunta, tipo, por que você quis ir para esse movimento? Foi curiosidade mesmo. Veio de uma pessoa, de um pai de um amigo meu, que já tinha subido fazia um ano, se eu não me engano. E ele convidou a gente para ir. E menino, à toa, tem nada pra fazer da vida. Vamos lá ver o que é. Estudando, falei, não, vamos lá ver, vamos ter essa curiosidade pra saber o que é. E assim, desde lá foi a melhor experiência que eu tenho na minha vida. E igual o Daniel falou aqui, cara, a gente gosta de servir porque a gente sabe o que acontece com a vida nossa, né? Sim. Tanto que muita gente pergunta, você já vai subir a montanha de novo, mas de novo. Cara, se eu pudesse subir a montanha toda semana. Toda semana. E é um propósito, né, que eu tenho. Acho que a gente tem, né, esse propósito, esse chamado. Porque gostar de mato não gosto, não. Mas não tem como fugir daquilo que a gente foi chamado, igual um cara né? que veio aqui e falou, ele gosta de porcelanato, ar-condicionado. Não, não. Gosto de ficar em Cara, sala. isso aí, ele falou, Na gosta de cidade, porcelanato, tranquilo, ar-condicionado. Mas, Mas ó, pra você ver, né, cara, Deus, ele nos recompensa imediatamente, né? Sim. Quando a gente tá na montanha, que nem, ó, hoje mesmo a gente foi almoçar, né, todo mundo. Pô, cara, só o almoço já valeu pra mim, já valeu o dia, cara. Só o almoço já valeu o dia. Mas a comunhão de irmãos. E A comunhão não tem, assim, cara, eu não consigo precificar isso que acontece, sabe? Eu não consigo precificar, não consigo colocar sabe? É muito grande, cara. E eu é não sei muito top vocês, isso. mas desde que eu comecei a servir a Deus, comecei a servir na montanha, na igreja, o tanto que Deus vem abençoando minha vida, abençoando meus negócios, abençoando minha vida como um todo, sabe? E às vezes a gente fica, nossa, mas eu vou ter que servir de novo. Muita gente se pergunta, né? Nossa, tem que abandonar a empresa aqui, mas a gente esquece que quem cuida da nossa empresa não dorme, né? Quem cuida da nossa vida não dorme e tá sempre protegendo os nossos, protegendo a nossa família e abençoando cada vez mais, né? Ô Pedro, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal direto naquela câmera, pros jovens da sua idade que jamais iriam, jamais frequentariam, não querem perder um final de semana da sua vida de festa, de balada, de qualquer outra coisa para buscar Deus. O que você fala para as pessoas? O recado que eu tenho para os jovens da minha idade, pessoal que tem entre uns 20 anos ali, começando a vida, você nunca vai perder um final de semana por estar com Deus. E você tá perdendo sim agora os finais de semana enquanto você não tá na presença dele. Às vezes a gente tem um vazio no nosso coração que a gente nem sabe que existe aquele vazio e que aquele vazio vai ser só preenchido pelo amor de Deus. Que é um amor tão honesto, tão sincero. É uma paz que você sente que você nunca sentiu antes. Então, minha recomendação, minha indicação para todos os jovens que têm nos assistido aí é que busque encontrar com Deus, talvez uma igreja. Usar o movimento dos legendários é uma ótima alternativa para isso. E essa é a minha recomendação. Venha conhecer o movimento, venha conhecer mais sobre Deus. Pedro, obrigado pela sua presença. Cara, fala mais do seu... Pra gente encerrar aqui, pode falar da sua base? Pessoal, quero fazer um convite aqui para todos os homens. Nosso top vai acontecer do dia 18 a 21 de junho agora desse ano. Nosso top 1636 da pista Cidade da Fé. Então, convido você também a fazer parte lá do nosso Instagram, para estar acompanhando mais de perto, Legendário Cidade da Fé. E fica aqui nosso convite para fazer parte aí desse movimento que só vem Uberaba, crescendo. né? De Uberaba, isso. Ô Dani, obrigado pela sua presença Eu também. que agradeço, irmão. Cara, pela oportunidade. foi uma bênção você Tamo aqui. junto aí, obrigado. Obrigado, Dani. E você tem o top lá do Rota do Cerrado, né? Sim, vamos amanhã para Caldas Novas. Top Rota do Cerrado. Fica o convite aqui para quem residir na região, né? Sim. Conhecer lá Caldas Novas, a pista é maravilhosa, a equipe lá é maravilhosa, não tenho o que falar. O Panta tá aqui, ó, o Panta, o Rafa, que é o nosso coordenador também. Eu sou um dos coordenadores também lá e tenho o privilégio de fazer parte desse movimento. Convido vocês para conhecer, todos vocês para conhecer a nossa Bacana. pista lá. Lá é do dia 20 ao 22, né? Agora, 20 a 22. Isso, né? 20 ao 22. Bacana. Maravilha, pessoal. Agradecer a presença de vocês, Pedro, Uberaba, que agradeço. nosso amigo Dani, da Rota do Cerrado. E agradecer a todos vocês por mais um episódio aí conosco, com essa dupla.
E muito obrigado. Siga, compartilha. Homens de Valores Podcast.